Fala, turma, professor Vitor Vieira com vocês. Vamos dar início aqui aos nossos blocos de resolução de questão. Toda semana a gente vai trabalhar dessa forma, né? Você recebe ali o material com as questões, com a teoria, com a indicação da lei que deve ser lida naqueles pontos, e aí ao final a gente vai resolver aqui algumas questõezinhas para fixar bem o que foi visto, o que você estudou durante a semana. Mais uma vez, aqui o meu objetivo não é resolver todas as questões da banca, eu vou esmiuçar todo o conteúdo, Não, a gente vai... Eu tenho dois objetivos. Primeiro, reforçar os pontos importantes. E segundo, resolver algumas questões que podem não ter ficado muito claras ali quando você encontrou, então que precisam de uma explicação maior, tá? Que precisam de uma explicação maior. Então, a minha ideia aqui vai ser esclarecer esses pontos. Vou tentar fazer blocos curtos, rápidos. A gente vai resolver no máximo ali 3 questões de cada disciplina, mas veja, 3 questões de cada disciplina por semana, eu já teria ali 12 questões, né? No mínimo 12 questões por semana, comentadas aqui. Você pega nas 10 semanas, vezes 10, eu já tenho mais de 120 questões de toda essa parte específica, sempre trazendo ali os pontos principais, fora as questões que estão lá no teu material. Isso aqui, como é um bônus, na verdade, você vai ter mais de 120 questões comentadas aqui em vídeo. Tranquilidade, bora dar início então para a parte do direito administrativo. O que foi que a gente viu no direito administrativo nessa semana? Nós vimos a parte já de atos administrativos. Ah, mas não vai seguir a ordem? Não, porque eu vou priorizar assuntos mais importantes nesse momento, tá? Então aqui, atos administrativos, sem dúvida, está entre os assuntos mais relevantes para a tua prova. Lembrando que é o melhor custo-benefício. E, por ser o melhor custo-benefício, eu tenho uma disciplina curta, com poucos tópicos, que vai te render muitas questões. Então, em 3 tópicos que a gente vê, são 10 questões. Você vai ver que você não vai chegar até a semana 10 estudando direito administrativo. Não, porque você vai esgotar esse conteúdo bem antes, tá? E aí vai dar espaço para outros pontos e vai ficar só revisando aqui essas questões. Belezinha? Então vamos dar início. A gente começou com atos administrativos, conceito, classificação e espécies. Vamos então para as nossas questões. Vamos falar aqui de direito administrativo. Vamos para a nossa primeira questão. Primeira questão. A minha primeira questão me diz o seguinte. Na doutrina do direito administrativo brasileiro, quanto a atos e fatos administrativos, é correto afirmar que, veja, aqui eu estou falando de uma questão outro nível, tá? Essa questão ela é uma questão considerada difícil. Olha só o que é que eu quero. Eu vou trabalhar essa questão em 2 momentos. O que é que eu quero que você necessariamente lembre para a prova e o que é que você precisaria saber, e aí você vai saber como um bônus para matar questões mais difíceis. Então, olha só. Para a tua prova, eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu falo de classificação dos atos, eu tenho os chamados atos da administração. Atos da administração. Peraí, vamos consertar isso aqui. Atos da administração, tá? E aí, qual é a ideia? Quando eu falo de atos da administração, eu tenho espécies de atos. Então, eu vou falar aqui dos chamados atos políticos. Eu posso falar aqui dos chamados atos privados. Eu posso falar aqui dos chamados fatos administrativos. E eu tenho aqui também os chamados atos administrativos. Eu tenho aqui os atos administrativos. Ora, então o que é que a gente vai ter aqui? Nessa classificação, eu vou ter os atos da administração como um gênero.
Então, você já percebe que atos administrativos são uma espécie de atos da administração. Logo, nem todo ato administrativo será ato da administração. Qual vai ser a minha grande diferença? No ato administrativo, eu tenho uma manifestação de vontade. O ato administrativo tem uma manifestação de vontade por parte do agente público. Já no fato administrativo, eu estou falando aqui de uma mera execução. Mera execução. O ato administrativo, ele cria, ele altera, ele modifica, ele extingue direitos. Já o fato administrativo não tem consequência jurídica. Por quê? Porque são atos de mera execução. Exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vamos lá. Vamos pensar em atos administrativos. Quando a gente pensa em um ato administrativo, eu vou pensar, por exemplo, a nomeação de um professor para uma escola pública. Fez o concurso público, foi aprovado, tem a vaga, a administração vai nomear. Esse ato de nomeação é um ato administrativo, ok? Eu vou designar esse professor para uma escola específica. Ora, designei para uma escola específica, eu tenho aqui também um ato administrativo. Beleza. O professor vai dar aula. Ele está praticando algum ato administrativo? Ele está ali exercendo alguma vontade? Está exprimindo alguma vontade em nome do Estado? Não. Ele está em um ato de mera execução. Esse ato de mera execução é o chamado fato administrativo. É um fato administrativo, ou seja, aqui não tem vontade, aqui não cria nem extingue direito, não modifica. Então não tem relevância jurídica. O fato administrativo não tem consequência jurídica. Entendido isso, eu quero que você entenda então que o ato administrativo é uma expressão de vontade e eu quero que você entenda que o ato administrativo é apenas uma espécie dos atos da administração. Entendeu isso? Entendeu isso? Volta para a questão. Entendeu isso? A gente volta para a questão. Porque aqui a questão vai misturar com ato e fato jurídico. Ora, a ideia vai ser semelhante. O ato jurídico, eu tenho uma manifestação de vontade que gera uma consequência jurídica. O fato jurídico não tem uma manifestação de vontade. Tá? Eu não tenho manifestação de vontade. Por exemplo, a morte. A morte é um fato jurídico. Por quê? Porque ela tem consequências, não é uma expressão de uma vontade, mas ela tem consequências para o mundo do direito. Por exemplo, na administração, no direito público, a morte gera vacância. Tá? Mas perceba o seguinte, essa morte ela é um fato jurídico, tá? Mas ela não é um fato administrativo, não foi a administração que estava ali morrendo, que fez aquilo ali, certo? Então, olha só, quando eu falo de ato, eu estou falando de vontade. Quando eu falo de fato, eu estou falando de algo que aconteceu sem vontade. Só que se é um ato jurídico, é uma vontade que tem relevância jurídica. Se é um fato jurídico, é uma ocorrência que tem uma consequência jurídica, certo? Aí, a gente vai agora para os itens. Vamos para os itens, tá? Quando a gente olha, então, para o item A, ele diz assim, todo fato administrativo é fato jurídico. Não! Por que não? Ora, o fato administrativo, ele nem tem consequência jurídica. Então, fato administrativo não é jurídico, tá? Aí a B diz assim, algum fato administrativo é fato jurídico? Não! Nenhum. Então, qual seria a expressão correta? Nenhum fato administrativo é fato jurídico. Por quê? Porque nenhum fato administrativo gera consequências no mundo do direito. Porque o fato administrativo é mera execução de um ato, não tem vontade, não tem consequência jurídica, tá? Então, nenhum fato administrativo é fato jurídico. A C diz que nenhum ato administrativo é ato jurídico. Não, pelo contrário. Todo ato
administrativo é também um ato jurídico porque ele gera consequências. Então está errado aqui. A D diz que nenhum ato administrativo é fato jurídico. Ora, nenhum ato é fato. Correto. Por quê? Porque se o ato eu tenho manifestação de vontade e no fato eu não tenho manifestação de vontade, então é lógico. É lógico, portanto, que nenhum ato vai ser um fato. São duas categorias distintas. São duas categorias distintas. Mais uma vez, essa questão eu trouxe aqui para comentar. Por quê? Porque lá no material ela estava e muitos de vocês devem ter visto. Caramba, eu não sei nem o que é que está acontecendo aqui. Então, a ideia é comentar. Mas percebam, é uma questão já de um nível a mais. Se você entendeu, massa. Se você não entendeu, não se preocupe. O que é que eu quero que você entenda? Isso aí. Eu quero que você entenda que o ato administrativo é uma expressão de vontade. Eu quero que você entenda que o fato administrativo é diferente do ato administrativo e que ele não tem nenhuma expressão de vontade. Ele é mera execução, tá? E que os dois são espécies de atos da administração. Os dois são espécies de atos da administração. Pronto, é isso que eu quero que você entenda. Belezinha? Tranquilidade, vamos para a nossa próxima questão. Olha só a questão interessante, caiu na Polícia Civil do Ceará. Vamos lá. O delegado Madeira foi, durante mais de 20 anos, titular da Delegacia de Repressão a Fraudes Fiscais, tendo passado a atuar no dia 1º de janeiro de 2021 na Delegacia de Proteção à Mulher. Ocorre que, no dia 15 de janeiro de 2021, o servidor Francisco de Assis o procurou para assinar uma nomeação de cargo comissionado, vinculado à DRFF, que se encontrava pendente desde o dia 10 de dezembro de 2020. Nesse caso, é correto afirmar que, a pessoa não sei nem de que é que ele está falando ali, a gente estava falando sobre atos administrativos? Sim. Veja, ele está perguntando aqui sobre competência. Sobre competência, porque, olha, quando a gente fala aqui de competência, eu estou falando dessas atribuições legais, das atribuições que cada servidor vai ter, e isso é dado pela lei. Isso é dado pela lei, tá? Então, ao falar aqui desses atos, o que é que a gente vai ter? Ora, se ele, no dia 1º de janeiro, que foi que aconteceu aqui? Vamos entender aqui de que é que a gente está falando. Ele atuava na DRFF. Só que no dia 1º de janeiro, ele passou a atuar na Delegacia de Proteção à Mulher. No dia 15 de janeiro, esse chapa lá, o Francisco, procurou para ele nomear um cargo da DRFF. Ele pode nomear algum cargo. Mas estava pendente desde dezembro para assinar. Mas ele não assinou, ele não pode hoje nomear. Por quê? Isso aqui seria um vício de competência. Ele é incompetente para tanto. Ele não pode nomear um servidor para a DRFF, sendo que ele está já em outra delegacia. Eu tenho um vício de competência, tá? Então, vamos ver as questões. Vamos ver aqui os itens, olha só. Lá, como a nomeação estava pendente, o delegado deve assinar... Não, nada a ver, não. B, considerando que a assinatura estava pendente, o delegado deve solicitar revogação para depois assinar... Revogação de quê, comadre? Revogação de quê? Se ele não assinou nada, não tem nomeação, como é que eu vou revogar uma coisa que não existe? Não. O delegado deve assinar, já que se trata de ato ainda vinculado à sua competência. Não, ele está fora da sua competência. D, além de ser competente, o delegado pode realocar o cargo. Não, ele não é competente. E, o delegado está proibido de assinar o ato, sob pena de viciar tal ato administrativo. Esse é o meu gabarito. Porque o vício aqui seria um vício de competência. Vício de competência. Por quê? Porque se ele não está mais lá na delegacia, ele não pode nomear ninguém para aquela delegacia. Vício de competência. Maravilha, maravilha. Ponto importantíssimo aqui, tá? Ponto importantíssimo aqui.
certo? E aí vamos lá, ó. A nossa outra questão vai me dizer o seguinte. Vamos lá, agora falar. Esse tipo de questão é uma questão que pode aí encontrar, você pode encontrar na prova, que é uma questão que ela fala sobre diversos temas em um. Então, o que é que a gente está abordando nessa semana? Conceito, requisitos e atributos, os temas mais importantes aqui dos atos administrativos. Logo, aqui ele vai falar sobre atributos, sobre conceitos, vai misturar esses pontos. Então, olha só como essa questão é bem interessante, tá? Veja, primeiro item diz o seguinte: a autoexecutoriedade é um atributo específico dos atos administrativos, mas pode não estar presente em determinadas situações. Está correto. Primeiro, falei de atributos. Você lembra de quem? Você lembra da Paty. Presunção de legitimidade e de veracidade. Autoexecutoriedade. Tipicidade e a imperatividade. Então, o primeiro ponto é saber quais são os atributos dos atos administrativos. Segundo ponto é saber que eu não tenho autoexecutoriedade em todos os pontos. Porque pode acontecer do seguinte, qual é o grande exemplo que a doutrina sempre cita? Cobrança de multa. Veja, posso multar? Posso. Posso cobrar a multa? Não. Por quê? Porque o que é autoexecutoriedade? Eu vou fazer aquele ato independentemente do judiciário. Por que eu não posso cobrar a multa? Porque a administração não tem o poder para entrar lá na sua conta e pegar o dinheiro para ela. O judiciário faz isso. Então, a cobrança de multa, ela não é autoexecutável. Por isso que nem sempre eu vou ter a autoexecutoriedade nos atos administrativos. E aí você vai guardar o seguinte, ó. Você já guarda aí que a autoexecutoriedade e a imperatividade não estão presentes em todos os atos administrativos. Ou seja, nem todo ato eu posso fazer independentemente do judiciário e nem todo ato eu vou impor a vontade da administração ao particular. Por quê? Atos negociais, eu estou fazendo ali, eu estou pedindo uma licença, a administração me dá. Teve imposição de vontade? Não, ela só respondeu o que eu já queria. Ah, vai construir. É isso que eu estou pedindo para construir, não é porque você está mandando, não. É porque eu já estava pedindo mesmo, tá? Então, nem a autoexecutoriedade, nem a imperatividade estão presentes em todos os atos administrativos, tá? 2. Os atos regidos exclusivamente pelo direito privado também podem ser considerados atos administrativos? Não, a gente viu lá. Ato administrativo é diferente de ato privado. Eles são atos da administração, mas ato privado não é ato administrativo. São duas espécies distintas. 3. Atos administrativos praticados pelo judiciário são infensos ao controle jurisdicional. Opa! Aqui o grande ponto é o quê? Eu saber que palavrinha é essa. Pronto. Às vezes, e olha que a IDECAM vai fazer isso demais, tá? Ela vai trocar, ela vai te colocar algumas palavras que você não entende. Então, quando eu digo que eles são infensos ao controle, quer dizer que ele não vai ser submetido ao controle, que ele não se submete a esse controle judicial. Tá certo? Errado, tá? Errado. Porque eu vou, sim, controlar mesmo os atos administrativos praticados pelo judiciário. Olha só que ponto, coisa interessante. O judiciário pratica ato administrativo? Pratica, quando ele está no exercício da sua função administrativa. Nesse ponto, o judiciário pratica, sim, atos administrativos, certo? Então, muito importante, muito interessante isso. Logo, nosso gabarito aqui é a letra A. Nosso gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então, olha só, acho que a gente conseguiu aqui ter uma grande abordagem desses primeiros tópicos. Mais uma vez, comecei com pontos importantíssimos.
tá? Começamos aqui estudando atos administrativos no seu conceito, nos seus requisitos e nos seus atributos, tá? Pontos importantíssimos, essenciais para a tua prova. Espero que tenha sido proveitosa essa aula. Próximo bloco a gente volta com mais questões. Até mais!